Olá, alunos, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula de matemática da primeira série do ensino médio. Eu sou a professora Érica e nessa aula nós vamos falar sobre a função do segundo grau, crescimento, decrescimento, valor máximo e valor mínimo. Então vamos lá para a tela. A gente vai falar um pouco, retornar, falar sobre o elemento o vértice da parábola e também a gente vai adicionar agora o eixo de simetria, que também é um elemento relacionado ao vértice, tá? Quando a gente for construir os gráficos da função quadrática, é possível observar que, com exceção do vértice, cada imagem da função ela vai estar associada a dois valores de x. Então, dois valores de x, quando eu substituo na função, vai ter o mesmo valor, né? A função vai assumir o mesmo valor. Então, continuando na parábola, dois pontos de ordenadas iguais estão à mesma distância da reta paralela ao eixo y que passa pelo vértice e essa reta é chamada de eixo de simetria, né? Vamos entender o que esse parágrafo fala olhando aqui para a imagem, certo? Nessa imagem aqui, a gente consegue observar que tem aí um plano cartesiano, a gente tem aí uma parábola com concavidade voltada para baixo e a gente observa que a gente tem aí o x1 e o x2, e quando a gente projeta esses pontos no gráfico, eles vão ter a mesma altura, ou seja, eles têm a mesma imagem, né, que a gente vê aqui ao lado, ó, que a função, quando eu substituo o x1, ela vai ser igual, vai ter o mesmo valor de quando eu substituo o x2. Ou seja, o x1 e o x2 têm a mesma imagem. Isso também vai acontecer ali com o valor do x3 e o x4, tá? Eu estou utilizando aí o x, 1, 2, 3 e 4 para a gente pensar em números, né, realmente valores numéricos, mas a gente está fazendo de maneira geral, tá? Por que isso acontece? Vamos posicionar ali o ponto do vértice, traçar ali um eixo de simetria, ou seja, essa reta aí que é paralela ao eixo y, que é esse eixo, né, que está aí na vertical, né? Vamos localizar aqui, ó, né? O eixo y está aqui na vertical e a gente tem aqui o eixo de simetria que está paralelo a esse eixo. Esse eixo de simetria, ele vai dividir a função do segundo grau, a parábola, em duas partes. E essas partes, a gente diz que elas são simétricas, porque se eu pegar a parte da esquerda da parábola, dobrar e sobrepor sobre a parte da direita, elas vão ter o mesmo caminho, né? Elas, é como se fosse um espelho. Então, a gente diz que o eixo de simetria, ela vai dividir aí a função quadrática em duas partes, né? Dividindo aí as imagens, né? O x1 e o x2, eles vão estar à mesma distância desse eixo de simetria, e eles vão ter a mesma imagem, tá? Vamos só observar aqui um exemplo numérico, né? A gente tem aí menos x quadrado mais 6x menos 5, né? A função igual a menos x quadrado mais 6x menos 5. E aí, quando eu faço o gráfico dessa função, ela vai ter a concavidade voltada para baixo. O vértice vai assumir aí o ponto x igual a 3, y igual a 4. E aí eu traço o eixo de simetria que vai dividir a função em duas partes, né? Que são simétricas. Falando ainda sobre o eixo de simetria, ele também vai ser importante, né, ali em relação ao vértice da parábola, para nos dizer, né, onde a gente vai identificar o crescimento e o decrescimento da função. Então, a partir da análise do ponto que corresponde ao vértice, né, que é o x do vértice e o y do vértice, mais especificamente para o x, a gente vai olhar ali para o x do vértice, a gente vai poder identificar o crescimento e o decrescimento da função. Vamos observar aqui duas parábolas, uma com a concavidade voltada para baixo e uma com a concavidade voltada para cima, né? Esse primeiro gráfico com a concavidade voltada para baixo, a gente vai observar que a função está crescendo, né, até o ponto do vértice ali. Então, para valores em que os x eles são menores que o x do vértice, a função ela vai estar crescendo. A partir do x do vértice, né, eu tenho ali que a função ela começa a decrescer, tá? Então, ela decresce. Vamos olhar agora com a parábola com a concavidade voltada para cima. Para valores de x até o x do vértice, a função ela vai decrescer, ela decresce. E a partir do x do vértice, se eu substituir os valores na função, ela vai ter um comportamento de crescimento. Então, ela cresce, tá? Só para fixar, então, para a gente identificar até que ponto a função cresce ou decresce, a gente precisa saber se a sua concavidade ela é voltada para cima ou para baixo, e depois a gente vai localizar o vértice. Vamos ver aqui, né, para relembrar. Se o a ele é maior que zero, a função ela vai crescer até, a função irá decrescer para valores até o x do vértice, e depois ela irá crescer para valores a partir do x do vértice.
Se o A ele é menor do que zero, né, o coeficiente A é menor do que zero, então a função ela vai crescer até valores do x do vértice, até os valores, né, menores que x do vértice, e depois ela vai decrescer para valores a partir do x do vértice. Vamos ver um exemplo aqui, na função, né, x² mais 2x menos 3. A gente tem aí que o A é maior que zero, né? O que é o A? É o coeficiente que acompanha o x², né? Usando ali o cálculo para saber qual que é o x do vértice, a gente só lembrando da aula anterior, né? O x ele vai ser igual ao coeficiente, né? Menos b sobre 2a. E aí calculando, né, o menos 2 sobre 2 vezes 1, eu tenho menos 2 sobre 2, eu tenho então menos 1. Então, o menos 1 é o valor do x do vértice. Ou seja, fazendo a análise, a função ela vai decrescer para valores de x até o menos 1, e depois ela vai crescer para valores de x após o menos 1, porque a concavidade, nesse caso, é voltada para cima, né? O A é maior do que zero, então eu faço essa análise, tá? Voltando agora para falar sobre os valores máximos e valor mínimo da função quadrática, certo? Os valores máximo e mínimo de uma função, elas vão corresponder ao maior e menor valor, né, respectivamente, da função quadrática que a função quadrática pode assumir. E esse valor ele vai ser representado pelo y do vértice. Então, no slide anterior a gente viu, né, na tela anterior, os valores de decrescimento e crescimento da função que está relacionado ao x do vértice, e nesse caso aqui o valor máximo e mínimo da função vai estar relacionado ao y do vértice. Então aqui a gente vai ver o valor máximo e o valor mínimo da função quadrática, né? Esses valores máximo e mínimo que a função pode assumir, eles correspondem ao maior e menor valor, né, da imagem da função. E esse valor ele vai ser representado pelo y do vértice, né? O valor mínimo ele vai acontecer se a concavidade da parábola for voltada para cima, e o valor máximo se a concavidade da parábola for voltada para baixo. Vamos observar aqui dois exemplos, né, com a concavidade voltada para cima. Então, a gente tem ali o valor mínimo, que corresponde ao y do vértice, que é o valor extremo, né, o menor valor que a função pode assumir. Observe que não tem mais gráfico a partir aí, para baixo aí do ponto do vértice, né? Então, esse é o valor mínimo que a função pode assumir. E lá, quando a concavidade for voltada para baixo, a gente vai ter um ponto extremo só que de máximo, né? O valor máximo que a função vai assumir, certo? Concavidade para cima, a função vai ter um valor mínimo, que vai ser representado pelo y do vértice, e concavidade voltada para baixo, a função vai ter um valor máximo, que também vai ser representado pelo y do vértice, certo? Vamos ver uma atividade onde a gente pode relacionar esses conhecimentos que a gente obteve aqui nessa aula. Então, vamos lá. Um projétil ele é lançado e descreve uma curva segundo a lei h de t é igual a menos 4,9t² mais 24,5t mais 9,8, com h em metro e t em segundo. A gente vai determinar os intervalos de tempo em que o projétil está subindo e descendo. Ou seja, a gente vai determinar até que ponto a função vai crescer e depois até que período ela vai decrescer, né? A gente vai olhar para esse valor t da função, certo? Que é o que a gente acabou de ver, né? A gente vai utilizar ali as coordenadas do vértice, né? A coordenada do vértice, para saber, né, qual é o ponto ali máximo dessa função, e aí eu vou observar qual é o intervalo de tempo que ela vai alcançar esse valor máximo, tá? Então, utilizando aqui a fórmula da função, né, da altura em relação ao tempo. Então, eu observo ali que o A ele é menor do que zero, observa ali que o valor que está acompanhando o t² é menos 4,9, né? Então, ele é menor do que zero. Ou seja, a concavidade vai estar voltada para baixo e a função ela vai crescer até o vértice e depois ela vai decrescer, como a gente observa aí na imagem, né? Então, vamos descobrir o instante t em que a altura é máxima. Para eu descobrir o instante t, eu vou utilizar ali, né, o t do vértice, né, vou utilizar os coeficientes, né, a fórmula diz que é menos b sobre 2a, então o b eu sei que é o valor que acompanha o t, ou seja, 24,5, é menos 24,5, duas vezes o valor do a, que é menos 4,9. Fazendo os cálculos, a gente tem que o instante, né, em que a função assume o valor máximo é 2,5 segundos. Ou seja, a gente já sabe, então, que até 2,5 segundos o projétil está subindo. Observe, então, aqui, ó, que nesse momento aqui é um instante, né, aproximadamente aqui, 2,5 segundos, que o projétil sobe. A partir daqui, ele vai descer. Então, desse ponto aqui
até o solo, eu preciso saber quanto tempo passou, né? De 2,5 segundos até quantos segundos, né? Até qual instante que o projétil alcançou o solo, porque eu já sei até onde ele subiu, agora eu preciso saber até que ponto ele desceu, né? Para fazer isso, né, a gente precisa descobrir o zero da função, que é quando a altura é zero, né? Quando o objeto, o projétil, alcança o solo. Para fazer isso, eu vou, então, igualar minha função a zero e encontrar, então, o valor de t que faz com que a função assuma esse valor zero, né? Vou calcular, então, o discriminante, que é o nosso delta, deu aí 792,33. Depois, eu vou descobrir, então, o valor do t, né, utilizando aí o valor do discriminante, naquela fórmula, menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Fazendo aí a substituição dos valores, a gente encontrou ali dois t's, né, o t aproximadamente menos 0,37 e o t aproximadamente 5,37. Como a gente está falando de tempo, a gente vai desprezar aí o t igual, aproximadamente menos 0,37. A gente vai olhar só para o t ali positivo, 5,37. E isso nos dá a nossa resposta, que do instante 2,5 segundos até o instante 5,37, o projétil ele está caindo. Então, a gente conseguiu aí encontrar os valores que a questão nos pede, que é o intervalo em que o projétil sobe e depois que ele desce. Até 2,5 segundos, ele sobe e depois de 2,5 a 5,37 ele desce, né? Lembrando que esse t igual a 2,5, ele é o instante em que o projétil alcança a sua altura máxima, né? Então, é uma coordenada ali do vértice, certo? Então, é isso, pessoal. Na aula de hoje, a gente viu um pouquinho sobre o crescimento, o decrescimento da função e também o valor máximo e mínimo que ela pode assumir de acordo com a concavidade da nossa parábola, certo? Para mais dúvidas, se vocês tiverem dúvidas, para mais informações, vocês podem acessar a plataforma Eduque, né, no endereço que está aí na tela. Eu agradeço a atenção de vocês e até a nossa próxima aula.